Projeção astral, 21/10/1963. Eu creio que era uma segunda-feira, porque está anotado aqui SEG, né? E que a lua, ela ainda estava aquele fiapinho, deveria ser uma lua crescente, né? Então, essa projeção foi bem marcante, né? Eu fui deitar às 19h30, e é assim, eu levei mais ou menos uns 30 minutos para começar a entrar em estado vibracional, né? Não posso esquecer que eu tinha 13 anos de idade, né? Eu tinha 13 anos de idade, né? E eu queria ir até um local, né? Tinha uma coisa que era muito forte em mim, que era o desejo de ir em um local que eu já tinha ouvido falar, né? Era como se eu o visse nas imagens, assim, na minha percepção, era como se eu visse. E eu queria ir até lá, né? O local era um local muito forte para mim, porque eu tinha a sensação clara que ele era de uma vida anterior, né? E eu queria saber exatamente onde era o local, como era o local. Isso eu tinha 13 anos de idade, né? Então, eu queria ir nesse local, mas de verdade eu tinha um pouco de medo, porque as imagens que eu tinha percepção, assim, quando chegava no fim do dia que eu ia deitar, a percepção das imagens para mim eram muito claras, era como se elas se aproximassem de mim e a nitidez fosse aumentando, né? Então, realizei a projeção astral com essa intenção, né? De ir nesse local que eu percebia mais ou menos, né? Quando eu saí do corpo, eu comecei a ouvir muito barulho de água, um barulho que parecia uma cachoeira. Eu me senti sufocado, como se estivesse me afogando, e em seguida percebi que a imagem ficava nítida e eu estava emergindo da água. Eu estava com uma sensação de sufocamento mesmo, mas aí eu comecei a perceber que eu estava saindo da água. Eu senti muitas cócegas no veículo astral ao ponto de se tornar um prazer físico. Foi um negócio assim muito diferente para mim, né? E eu fui lentamente subindo e flutuando. Era o rio, né, que eu imaginei, que eu vi, né? E aí, é óbvio, quando isso aconteceu, olha que coisa fantástica, eu estava flutuando sobre o rio, né? Eu via seixos, era uma situação em que a luminosidade me permitia ver as coisas, né? Mas imediatamente me veio o nome do rio, né? E eu pensei comigo, esse é o rio Técio. Esse é o rio Técio. Na verdade me veio o filme Técio, né? E aquilo foi muito forte, porque naquele momento eu disse para mim, né, que eu tinha realizado uma coisa maravilhosa. Eu falei, puxa, eu tô no lugar que é
é absolutamente muito forte para mim, né? De uma relação muito grande. Eu fiquei mais ou menos a uns 2 metros de altura, flutuando sobre o mesmo, eu escrevi aqui, em estado de perfeita satisfação. Era como se eu tivesse uma situação assim de ter ganho o prêmio da minha vida, né? Foi bem interessante isso. Eu comecei a descer porque eu queria sentir a água do rio novamente. Aí eu senti muita cócega, né? E depois disso, eu comecei a flutuar, né? Comecei a flutuar de novo, à mesma altura que eu estava antes. E eu pude observar com bastante nitidez uma ponte, né? Aí a minha satisfação aumentou muito, muito, né? E eu comecei a ver as imagens do passado, né? Foi uma coisa boa, né? Fui ficando cada vez mais feliz e agradecido. Era como se eu ficasse mentalmente e sem parar pensando: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Era uma satisfação muito grande. Não dava para eu agradecer, né, de outra forma, a não ser repetindo continuamente a manifestação do que eu estava sentindo, da minha satisfação, né? Eu coloquei aqui que era a descoberta da minha vida, né? Da continuidade das reencarnações. Eu comecei a ouvir vozes que eu não conseguia discernir. Eram murmúrios e eu me senti tracionado e comecei a ver muita energia e fui subindo e vendo o rio ir diminuindo. Ele estava diminuindo de tamanho, né? Acordei rindo e eu não conseguia parar de rir. Fiquei com receio de acordar alguém e procurei me conter. Fiz as minhas anotações e fiquei programando o meu retorno. Essa experiência, ela aconteceu no Rio Técio. E isso aconteceu em 21/10/1963. Foi uma experiência maravilhosa, muito marcante, né, que foi registrada na mão, né, agora já está registrada em vídeo, mas a força dessa experiência me deu energia para que eu realizasse várias coisas na minha vida, né? Até o fato de eu estar só, né, de eu ficar só muitas vezes, em situações muito, muito difíceis, esse acontecimento, essa lembrança, me preenchia totalmente e me preenche até hoje. Então, esse é mais um relato, né? Depois eu vou contar o meu retorno, né? Que logo, alguns dias depois, eu retornei no mesmo lugar e foi outra experiência abençoada, que eu só tenho que agradecer. É isso.